Olá pessoal, hoje nós vamos falar um pouco sobre corpo em movimento, assunto da quarta unidade, nas páginas 115, 117, 119 nós teremos atividade e 122 e 126. Aí nós estamos falando da cultura em movimento, né? Aí diz que a dança e o teatro são arte irmãs, porque na verdade elas são tão próximas em certas culturas que não chega até mesmo ser diferenciada. E aí quando nós falamos também da questão da dança e do teatro, essas mesmas, elas compartilham, né, muitas coisas semelhantes. Então, na verdade, nós podemos estar citando que os corpos dos artistas só em estar em ação, ambas dependem da presença física de artistas e do público. Então, outra característica importante é que ambas têm origens ritualística e religiosa, né? Mas que ao longo dos séculos, cada povo e cultura soube transformar seu modo de vida em formas, ritmos e até mesmo símbolos com seus corpos. Então, nós estamos também falando aí danças étnicas, que são as danças originadas das tradições de diferentes povos. E essas danças, elas expressam os valores e o imaginário da cultura em que nasceram. Ou seja, algumas dessas danças, no caso, as pessoas executam essa prática como uma prática religiosa, como meio de desenvolver a cultura corporal e também a disposição física, ou ainda para estar em contato com outras pessoas. E aí nós estamos falando, né, da questão da dança multiétnica, movimenta-se os braços e a cabeça. Então, quando nós falamos dessa dança multiétnica, nós estamos falando que essa dança normalmente, né, ela tem como foco principal os movimentos do braço e da cabeça, e esses movimentos ela deve ser uma expressão, né, que vai possibilitando tanto o contato com o dançarino com o seu próprio corpo quanto o coletivo de forma harmoniosa. Então, os movimentos são muitas vezes improvisados, não existe coreografia, né? E estimula também as relações entre os dançarinos. Os figurinos são impactantes com muita cor, adereços e joias. E aí também nós estamos falando do balé, né? Foi na Itália, século XV, e a parte dos bailes realizados nas cortes desse país. Então, quando nós falamos do balé, o balé clássico ele possui, né, uma técnica bastante rigorosa. Então, todos os passos partem de cinco posições básicas que são estruturadas. Isso tudo foi no século XVIII e garante também uma estabilidade e dinamismo, né, para esses movimentos. Então, quando nós falamos do balé, nós estamos dizendo que esse balé contém vários movimentos da coluna e quadril. O balé clássico não ele tem seus movimentos, né? Tudo isso é uma importante modalidade, né? Que vem surgindo na Itália no século XIX. Surgiu como parte dos balés realizados nas cortes desse país e há pouco tempo o gênero chegou também à França, onde atingiu o seu auge. Aí nós estamos falando de Isadora, que é precursora da dança moderna. Então, quando nós falamos de Isadora, né, que foi essa pessoa, essa precursora da dança moderna, nós estamos falando que tanto sua arte quanto sua vida desafiaram os padrões sociais dessa época, ou seja, então vieram assumindo diversas profissões que na época eram predominante ou preponderante masculinas. E aí nós, quando falamos do trabalho dela, né, ela alienou esses elementos, na verdade, de dança e teatro, desafiando os parâmetros estabelecidos pelo balé clássico, ou seja, ela aboliu o palco tradicional até então usado e inovou, né, no modo de usar a iluminação em cena. Então, dançando com grandes figurinos brancos de seda, né, os vestidos que usava, ela também usava refletores de luz colorida para provocar, na verdade, ou chamar a atenção de diversos efeitos visuais. Nós estamos falando aí também de várias formas de dança de expressão pelo movimento. Então, quando nós falamos dessas várias formas, nós estamos falando que o balé clássico, nós estamos falando do samba, a dança contemporânea, o hip hop, o funk e muitas outras. Então, cada uma dessas danças reflete a cultura e o povo a qual lhe deu origem. E aí, essa dança é formada por bailarinos afro-brasileiros da cidade do Rio de Janeiro,
né? A companhia apresenta coreografia que vai misturando também danças contemporâneas, urbanas, com manifestações culturais brasileiras. Então, ao misturar tais linguagens, esses bailarinos eles vão investindo e investigando e valorizando as raízes africanas que formaram, na verdade, a realidade atual do nosso país. Então, aí está um pouquinho do nosso conteúdo, falando dessa cultura, dessa diversidade existente no nosso Brasil.